O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu, Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta. Equador anuncia datas das eleições presidenciais. Das eleições gerais, né? Não só presidenciais, por conta do mecanismo da morte cruzada que a gente explicou semana passada. E o primeiro turno presidencial e a eleição legislativa serão no dia 20 de agosto. E caso tenhamos um segundo turno presidencial, será no dia 15 de outubro. Tá? Ou seja, mais de um mês entre um turno e outro. E tem gente no Equador reclamando desse prazo muito grande, dizendo que pode ser nesse prazo aí o Lasso pode eventualmente agir para apoiar um eventual candidato que ele tenha no segundo turno, enfim. Mas essa parte factual, os comentários eu vou deixar com a nossa querida Silvia e com você. Um mês pode parecer muito do ponto de vista da situação, da tensão social no Equador, mas, por outro lado, há que se marcar que não há candidatos claros até agora. O único que se apresentou e que tem o apoio de toda a sua agrupação ali é o Leônidas Issa, o líder indígena que é presidente da CONAI, o Sindicato dos Povos Indígenas, que tem mais protagonismo, ajudou a fechar o acordo que terminou com as manifestações de 2019, enfim, não é um homem muito ligado ao Rafael Correa, embora quando é contra o Lasso, o Rafael Correa se junta a eles. Então eu acho que ele não vai ser o candidato do Correa. Precisamos descobrir quem vai ser o candidato do Correa, se vai voltar a ser o Andrés Arauz, que perdeu a eleição por pouco em 2021, ou se vai ser outro nome do antigo Aliança País. E aí a gente tem uma outra opção de direita, como a Cíntia Viteri, que era prefeita de Guayaquil, justamente no mesmo reduto eleitoral do que o Guillermo Lasso. Um mês é pouco para fazer uma escolha, umas primárias, mas também é muito para quanto o Equador ainda pode aguentar. Bem, do Equador a gente passa para o Chile, onde a gripe aviária matou quase 9 mil animais marinhos no país. Mais uma notícia triste dessas, né? A gente comentou coisas parecidas recentemente no Peru, no próprio Equador. E, segundo o Serviço Nacional da Pesca, o Sernapesca, que foi, né, a matéria da AFP em Santiago, quase 9 mil lobos marinhos, lontras marinhas, pinguins de Humboldt e outros cetáceos menores morreram de casos de gripe aviária que tem sido transmitida entre mamíferos marinhos. Né? Também tem afetado o ruilim, que é um tipo de lontra característico da região ali de Magallanes, né, que fica no extremo sul do país, né, do estreito de Magallanes. Então, mais uma notícia desse tipo, uma notícia preocupante, e a gente vai falar também mais para frente, né, de uma possível emergência aqui no Brasil também. Bem, ainda no Chile temos 3 notícias relacionadas com a crise migratória venezuelana. A primeira mais ilustrativa, né, já que o jogador do Santos, Jefferson Soteldo, foi barrado ao chegar ao país transandino, onde o Peixe enfrentaria o Audax italiano, sendo derrotado ontem de virada por 2-1. E justamente por ele ser de origem venezuelana, ele estava sem o visto, que é obrigatório para cidadãos venezuelanos desde 2019 para a entrada no Chile, né? Ao contrário dos brasileiros que só precisam apresentar um documento, o RG ou o passaporte, não precisando do visto, né? Então o Soteldo acabou tendo uma autorização extraordinária do governo local e pôde seguir com a delegação depois
para o hotel. Mas isso por conta, né, de diversos episódios que têm ocorrido, principalmente no norte do Chile, de levas de imigrantes que entram no país de maneira irregular, muitos sendo intermediados pelo trem de Aragua, né, que a Silvia já comentou em outras oportunidades aqui no programa, uma organização criminosa envolvida também com o narcotráfico, e muitas vezes esses imigrantes que entram de forma irregular também estão em veículos com grandes quantidades de drogas, que foi o que aconteceu no começo dessa semana na região de Coquimbo, no qual 11 pessoas estavam a bordo de um ônibus que também contava com 170 quilos de diferentes substâncias. E no começo do mês também teve 8 detidos, sendo um deles colombiano e outros 2 dominicanos, além de uma grande quantidade de drogas também já na região de Arica, também no norte do país. E a chancelaria chilena confirmou a realização de novos voos de repatriação de imigrantes venezuelanos que estão de maneira irregular no Chile. Essa situação no norte do Chile já vem se arrastando e escalando já há alguns anos, né? Inclusive foi pauta da campanha eleitoral na qual o Gabriel Boric foi eleito. Havia um candidato que quase chegou ao segundo turno, né? Que era o chamado candidato holograma, porque ele fazia campanha desde os Estados Unidos. Franco Barisi, pode ser? Não me lembro bem. E a principal bandeira dele era a chegada de imigrantes venezuelanos nessas cidades, Iquique e Arica. E assim, só para registrar que ele fazia a campanha longe do Chile porque ele enfrentava problemas judiciais no país. Exato, exato. Mas mesmo nessa situação ele conseguiu chegar em terceiro lugar, né? E me lembro de ter visitado Arica nessa época eleitoral e era realmente uma coisa muito triste de se ver, porque as praças, as ruas, as pontes, todas tomadas por aquelas carpas, aquelas pequenas tendinhas de acampamento muito precárias. E a população local reclamando de tudo, né? Do cheiro, da sujeira, da delinquência, enfim. É um problema que o Boric, a princípio, eu acho que não quis pôr muito a mão, porque ele pregava sempre uma política de política migratória humanitária, mas no caso do norte do Chile, ele se viu obrigado a colocar as forças de segurança do Estado ali, porque por conta do que você estava contando, Matias, do narcotráfico, trata de pessoas, desculpa. E só voltar aqui um negocinho que a gente estava falando da gripe aviária, eu li uma entrevista muito interessante do Esper Calas, do Instituto Butantan, no Globo, esses dias, que diz que estava preocupado com o fato de a gripe aviária ter sim a possibilidade de se adaptar aos humanos. E que se isso acontecer, teremos os ingredientes para uma nova pandemia, disse ele. Vamos todos morrer. É a única certeza que temos. Bem, do Chile vamos para a Bolívia, onde deputadas brigaram no Congresso. Aqui passando uma coisa mais factual, novamente, eu sempre vou passar aqui pelo factual e a Silvia manda bala. Mas nós tivemos um episódio, né, na última terça-feira, ali, né, de troca de agressões. Uma desinteligência. Uma desinteligência. Mas o contexto, né, à primeira vista, a gente sempre tira sarro dessas notícias de deputados trocando socos e tal. Nesse caso foram, inclusive, deputadas, né? Mas porque é o seguinte... o ministro Eduardo Del Castillo, ele estava apresentando um relatório sobre a detenção do Luiz Fernando Camacho, né, o governador de Santa Cruz, principal líder daquela direita chauvinista religiosa, né, uma extrema-direita boliviana, e representantes da oposição acusam o governo, né, dizendo que o Camacho é um preso político, que o país, né, teria nesse momento mais de 100 presos políticos, né, lembrando que o motivo da prisão do Camacho, né, é a tentativa, a questão do golpe de Estado, né, contra o Evo Morales,
E então, nós tivemos essa manifestação da oposição, liderada pela Maria René Alvarez, e consequente desinteligência, né, e troca de agressões. Sim, e além do Camacho, é importante lembrar que a ex-presidente autoproclamada, né, Jeanine Áñez, também está presa. E para a maioria desses presos chamados de políticos, não houve um julgamento legal ainda. Agora, a situação do país está de uma polarização muito, muito grande, né? Tanto que se chegou a esse ponto, né? As deputadas governistas saíram a atacar os que estavam fazendo uma manifestação mesmo pela libertação da Áñez, do Camacho e dessas mais de 100 pessoas que estão presas. Tudo isso acontece na Bolívia num momento de desgaste do presidente Luiz Arce, né? A situação econômica do país não vem bem, não saiu bem do chamado pós-pandemia. Há uma crise enorme de produção do gás, que sempre foi um dos produtos exportadores principais da Bolívia. E essa escassez de gás tem a ver com o uso abusivo desse recurso que está faltando. Tanto que Brasil e Argentina agora querem terminar esse gasoduto entre os dois países para não depender mais da Bolívia. Então tem muitas coisas regionais envolvidas aí. E tem a crise do dólar, que a gente já falou aqui, né, em outras ocasiões, né? As pessoas estão tentando recorrer ao dólar, porque a sua moeda está desvalorizando, não tem dólares suficiente no país, estão agora apelando para o ouro, e, enfim, não é um bom momento para o Luiz Arce, que não tem o apoio sequer mais do próprio Evo Morales, que é do seu partido. Os dois estão, obviamente, como padrinho e apadrinhado na política, estão se bicando ali. É um momento de muita solidão do Luiz Arce. Bem, e quem está também um pouco só, né, Silvia, é o Alberto Fernandes, né? Que mas solo que um não. E tivemos, né, ontem, Fete a Pátria na Argentina, né, o 25 de maio, que foi o pontapé, né, da independência das Províncias Unidas do Prata, que depois formariam a Argentina em meados do século XIX. Matias, desculpa te interromper, eu vou aproveitar para a Silvia como uma portenha honorífica. Eu sei que você... Ele também. Não, o Matias é mais uruguaio. Qual a data mais importante para os argentinos? 25 de maio ou 9 de julho? Simbolicamente é o 25 de maio, porque... é a data do cabildo, né? Quando eles formam a ideia de que eles vão expulsar o vice-rei. Só que não expulsam imediatamente. Leva 6 anos, justamente, até o 9 de julho. Então, porque eu nunca... Assim, é curioso, né? Porque a Argentina meio que tem 2 datas de independência, sim, né? Exato. O apertura e o clausura. É bem isso. Enfim, desculpa a interrupção, continue. Os grandes personagens chamados próceres da pátria são atores do 25 de maio. Talvez por isso também ajude a construir a mística em torno dele. Mas na prática, de fato, é o outro. Então... 9 de julho, que na Argentina ele celebra uma vitória, tá, pessoal de São Paulo? E tem um obelisco também. Pois é, tem um obelisco no 9 de julho, mas aqui é derrota. Bem, e tivemos, né, ontem um evento massivo no qual a Cristina defendeu a unidade peronista, mas evitou indicar um candidato, né? Apesar de que as ruas já amanheceram pintadas, né, Silvia? Exato. Agora a gente vai assistir o enfrentamento por quem vai disputar as primárias, que sempre são uma confusão na Argentina. Geralmente porque elas foram instituídas para que os partidos decidissem entre 2 ou mais candidatos quem seria o seu representante. Mas, do jeito que está formulado, ninguém quer disputar primárias e sempre se fazem os acordos antes. Está voltando a acontecer algo parecido agora. A vice-presidente Cristina Kirchner falou ontem no ato de 25 de maio, assim como tinha dado uma entrevista 3 dias antes, assim como tinha falado no outro ato, falando de muitas coisas de FMI, atacando a oposição, atacando o sistema judiciário, acusando o sistema judiciário de deixar ela proscrita, de não poder competir, mas isso é uma inverdade, ela pode competir. Mas enfim, foi um discurso de muitos ataques e nenhuma definição
com relação a quem seria o indicado por ela. Mas como tudo que tem a ver com a Cristina, ela nunca fala de fato diretamente, né? Nas outras eleições, ela anunciou que o Alberto Fernandes ia ser o seu candidato por meio de um vídeo meio cifrado, evasivo, mas enfim, dizendo que ia estar presente, mas o outro ia comandar a fórmula, etc. Ela voltou a fazer referências a isso, mas não diz quem seria o outro. Curiosamente, no dia seguinte, as ruas de Buenos Aires amanheceram com lambi-lambis ali do Guado de Pedro, que é o ministro do interior, o personagem político desse governo que a Cristina mais acolhe, ele que é filho de desaparecidos, também tem uma história bem relacionada ao que representa o kirchnerismo hoje. Mas, obviamente, é um candidato novo, seria uma novidade jornalística interessante se ele fosse, mas ele tem menos experiência política que o Kicillof, por exemplo, que é da mesma filiação filiação ideológica ali do La Câmpora. É o atual governador da província de Buenos Aires. Exatamente. E que foi ministro da Economia. Sim, ele tem um pouco mais de experiência. Agora, tem outros com bem mais experiência que talvez não se sintam acolhidos numa candidatura do La Câmpora. Então, nós vamos provavelmente ter candidaturas peronistas por outros lados. Estão entre esses nomes aí o Sérgio Massa, atual ministro da Economia, que quer muito ser presidente, embora esteja liderando uma pasta que tem como logro o 110% de inflação ao ano. Tivemos também o anúncio essa semana da cédula de 2.000 pesos. Pois é, o ministro dessa economia ser presidente só na Argentina mesmo. Ele que foi a terceira via na eleição de 2015. Exato, E o outro seria o Daniel Scioli, conhecido aqui dos brasileiros, não se encaixa nos padrões, na linha kirchnerista, é um peronista mais tradicional, que hoje exerce como embaixador no Brasil e se dá a ele o crédito de ter conseguido ser embaixador num tempo em que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não se falava com o presidente da Argentina, e ele conseguiu colocar em prática o que ele chama de agenda positiva. E agora ele continua se dando bem com as autoridades brasileiras. Então, Scioli tem um perfil ali, talvez mais afins para uma candidatura mais séria. Né? Mas, enfim, estamos longe ainda dessa decisão. Bem, passando agora para algumas notícias da política externa brasileira, né? A começar pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula do G7, né? E dos encontros bilaterais que esses eventos favorecem, né, Felipe? Encontros e desencontros, também, né, nesse caso, né? O filme da Sofia Coppola. Que se passa no Japão, inclusive. Com a música linda do Jesus and the Mary Chain. Acho que né? Eu assisti esse filme já tem um tempo que eu assisti esse filme. Acho que ele vai dar pra fazer 20 anos por aí, né? Já? Já. Nossa, meu Deus. Scarlett Johansson era uma jovem moça. Pois é, não, Jovem moça, com perdão do pleonasmo, né? Não, outro dia eu vi um meme muito bom, tipo, era uma pessoa perguntando pra outra assim, você gosta de assistir filmes antigos? Ela, gosto. Aí outra pessoa fala, Procurando Nemo tem 20 anos. Então é isso, Procurando Nemo já tem 20 anos. O Encontros e Desencontros no Brasil foi lançado em 23 de janeiro de 2004, nos Estados Unidos em 2003, então vai fazer 20 anos. E tem os filmes que não precisa fazer de novo, né? Não. Por exemplo, agora tem nos streamings aí um remake do Atração Fatal. Não sei se vocês meninos viram isso em tempo real, mas era um símbolo dos anos 80, do filme meio sexy, que a mulher era rebaixada e... Enfim, ela chegava a matar o coelho da filha do cara com quem ela estava tendo algo. E agora fizeram uma nova versão, mas toda assim, tipo, tirando tudo que era politicamente correto antes do Me Too. O remake desnecessário do momento pra mim é Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Outro. Tipo, não faz sentido fazer um remake desse filme. Né? Porque esse filme é um clássico. Esse filme é Cidadão Kane, Homens Brancos Não Sabem Enterrar, entendeu? Nossa, eu nunca ouvi falar. Que em Portugal foi traduzido como Homens Brancos Não Sabem Meter. Sério? Sério. Esse é bom. É mais próximo da realidade.
Desculpa. No sábado, tivemos encontro entre o Lula e o Joko Widodo, né, presidente da Indonésia, né, para conversar sobre a aliança do Dendê, né, o pacto do Dendê, name rights para o Matias, né, porque, né, lembrando, né, além da piada, né, o fato de que Indonésia, Brasil e República Democrática do Congo são os países que têm mais, né, superfície coberta por vegetação tropical, e são países que pretendem, né, se aliar para fazer ali uma pressão conjunta em políticas ambientais, em políticas de créditos de carbono também, né? E a gente apelidou ali de Aliança do Dendê pelo fato de que o dendê, ou óleo de palma, né, é muito produzido na Indonésia, tem um significado cultural e culinário importante também na República Democrática do Congo e no Brasil. Além do encontro com o Joko Widodo, o Lula se encontrou com o Kishida Fumio, o primeiro-ministro do Japão, e o Japão, o próprio governo japonês, afirmou que vai iniciar procedimentos para a introdução de isenção de visto de curta duração para portadores de passaporte brasileiro. E vamos lembrar, até pouco tempo atrás, por uma, né, iniciativa do governo Bolsonaro, né, alguns países receberam a isenção de visto de maneira unilateral, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália. O governo Lula retirou essa isenção unilateral. Isso gerou um debate bastante grande, o debate que a gente fez aqui, inclusive, né, e a gente comentou que você tinha duas perspectivas, basicamente. A perspectiva política, que é de que você não abre mão de nada se não for recíproco, né, porque senão você está abrindo mão à toa, e a perspectiva econômica, digamos assim, que é falar, olha, para países mais ricos, né, faz sentido você abrir mão, eventualmente, dessa necessidade, porque você pode abrir para investimentos, pode abrir para turistas. E o Japão agora afirmou que pode introduzir a isenção de vistos para brasileiros, ou seja, a retirada da isenção pelo governo brasileiro forçou uma posição do governo japonês. Isso é muito interessante nesse debate. Também no G7, o presidente Lula disse que a paz na Ucrânia tem que ser conversada no âmbito da ONU e não apenas no G7, né? O G7 seria um clube muito menor, criticou a formação de grupos, né, antagônicos no mundo, disse que a ONU, né, de 1945 já não funciona mais, que é necessária uma reforma da governança global, posições históricas do Brasil. Também se encontrou com Olaf Scholz, premier da Alemanha, se encontrou com o presidente do Vietnã, se encontrou com o presidente das Ilhas Comoro, né, Ilhas Comores, algo que foi motivo até de um certo comentário jocoso aí num grande veículo de imprensa, mas vamos lembrar que o presidente das Ilhas Comores, embora as Ilhas Comores sejam sim um país muito pequeno, ele estava lá como representante, como o presidente da União Africana, né? Então, e que inclusive ontem foi Dia de África, né? Uma data bastante simbólica e enfim, que o Lula se encontrou depois com embaixadores de países africanos em Brasília. E aí a gente vai, falando de Lula no G7, pro prato principal, digamos assim, né, que é o não encontro com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, né? O que aconteceu? Vamos lembrar, né? O Zelensky foi ao G7 relativamente de surpresa, né? Ele estava na cúpula da Liga Árabe, na Arábia Saudita. A França cedeu um avião para ele ir até o G7, tanto que o primeiro encontro dele lá foi com Emmanuel Macron. O Zelensky manteve ali o seu figurino, né, de usar um moletom das Forças Armadas Ucranianas, que a gente já falou aqui, que é a ideia de passar o recado ao mundo de que, olha, meu país está em guerra, então não posso usar um paletó, não posso usar um terno, né, não é uma situação comum. Ele se encontrou com o Joe Biden, falaram de questões de cooperação militar, que a gente vai repercutir no bloco sobre a guerra. E aí o que aconteceu? Né? No sábado, dia 20, peço desculpas, tá? O governo brasileiro anunciou que o Lula e o Zelensky se encontrariam. Tá? Sábado foi o dia que o Zelensky chegou a Hiroshima. Tá?
Depois foi dito que o governo brasileiro ofereceu 3 possibilidades de horário para o Zelensky. Tá? Segundo o governo brasileiro, o Zelensky simplesmente não apareceu. Tá? O presidente Lula disse assim: se ele teve um outro problema mais sério, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão às 15 horas e 15 minutos, o encontro com o Zelensky. Recebemos informação de que ele tinha atrasado, atendi o líder do Vietnã, ele foi embora, a Ucrânia não apareceu, simplesmente foi isso que aconteceu. O Lula disse que ficou desapontado, tá? Que não ocorreu o encontro. E disse assim: o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. Já o governo ucraniano alegou, né, o Zelensky fez um comentário ali irônico, inclusive, dizendo que o Lula que deve ter ficado desapontado que não teve o encontro, e o Zelensky disse que não teve o encontro também por um desencontro de agendas e insinuando, né, que o governo brasileiro não teria feito esforço suficiente. Segundo a Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo, esse desencontro teria sido o fato de que o Lula, tá, ele estava em um hotel fora do perímetro de segurança do G7. E, por conta disso, a equipe do Zelensky estava preocupada com questões de segurança. Enquanto isso, o Brasil disse que o Lula não teria tempo para ir ao encontro do Zelensky, porque o Lula já teria marcado as outras reuniões no hotel em que ele estava, o hotel Anna Crown Plaza. Tá? E as reuniões eram no 22º andar, repito, informações da Patrícia Campos Melo. O Zelensky, né, como parte aí desse disse que não disse, né, o Zelensky, ele foi com Kishida Fumio depositar flores no Memorial de Hiroshima, que é perto do hotel, né, onde o Lula estava. Então, esse foi basicamente o desencontro. Foi uma questão de agenda. Outra coisa. Pelos posts do Zelensky, pela agenda do Zelensky, às 3 horas da tarde, que é quando o Lula disse que estava esperando por ele, o Zelensky já estava indo embora. Tá? O Zelensky já estava no avião, indo embora. Segundo também a Patrícia Campos Melo, né, a equipe do Zelensky teria feito pedidos de última hora, inclusive, alegando essas questões de segurança. Tá? E o Lula já teria encontros, né, marcados com o Macron, com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, enfim. Então nós tivemos esse desencontro. Ao mesmo tempo, é importante citar, tá? E aí eu vou repetir alguns comentários que eu fiz no Twitter e depois eu vou calar a boca, porque eu já estou falando um monte, e vou deixar a Silvia fazer os comentários dela à vontade. Peço desculpas aqui por estar monopolizando a palavra. Mas é o seguinte, nós temos a foto de que a sala de reunião no hotel do Lula estava sendo montada, com a bandeira do Brasil e a bandeira da Ucrânia. Tá? Se fosse possível, teria sido bom, sim, o Lula se encontrar com o Zelensky. Demonstra diálogo, abertura, presença. Mas Felipe, eu odeio o Zelensky, eu acho ele um palhaço, acho ele um fantoche dos Estados Unidos. Dane-se, ele é o presidente da Ucrânia. Tá? Ele é o presidente da Ucrânia, que é um país que foi invadido pela Rússia, é uma figura que tem muita relevância internacional hoje, gostando dele ou não. Então, assim, e o Brasil, que se projeta como uma liderança internacional, eventual, inclusive mediador, teria que fazer esse encontro. Mas esse encontro não feriria a ideia de neutralidade? O Modi, da Índia, se encontrou com o Zelensky em Hiroshima, no hotel onde foi realizado o G7, ou seja, o hotel que está no perímetro de segurança. O Modi, assim como o Lula, era convidado. A Índia, assim como o Brasil, é um país dos BRICS. A Índia tem mais interesses econômicos em comum com a Rússia do que o Brasil, inclusive. A Índia e a Rússia partilham outro fórum internacional, que é o Pacto de Xangai. Hoje em dia a Índia é parceira vital da Rússia, e mesmo assim o Modi e o Zelensky se encontraram. Porque uma reunião
né, na margem do G7 não significa apoio incondicional, não significa um romance, tá? O Modi disse que vai fazer de tudo pelo fim da guerra, inclusive. Eu desconfio que o encontro entre Zelensky e Modi agitou um pouco, inclusive, a delegação brasileira, no sentido de, temos que dar um jeito aqui de agilizar o encontro entre o Lula e o Zelensky, porque se o fato do Modi ter encontrado, né, mostra esse diálogo chamado Sul Global, né? A troca de versões é uma pena, porque vai ficar o governo ucraniano jogando a bomba no colo do governo brasileiro, o governo brasileiro jogando a bomba no governo ucraniano, enfim, essa troca de versões, essas farpas, sejam intencionais ou não internacionalmente. E, finalmente, pelo amor de Deus, se você ouve o programa em 2 vezes, põe uma vez só agora, porque depois vocês vão cobrar a gente pelo que vocês ouviram em 2 vezes, né? Às vezes ouve errado. Se, condicional, se o Brasil optou por não ocorrer o encontro com o Zelensky, ao meu ver, isso é um erro. Se for um desencontro de agendas, porque assim, o Zelensky chegou no sábado, foi embora no domingo, se encontrou com não sei quem, o hotel do Lula estava fora do perímetro de segurança, a equipe do Zelensky alegou que... Se for um desencontro de agendas, ok. Aí o que é desnecessário são as trocas de farpas. Se foi uma opção, aí é um erro. Especialmente pela ideia de você querer projetar o país ali como um líder internacional e pelo fato de que o Brasil tem, por exemplo, a questão do Celso Amorim, que visitou Putin, depois visitou Macron e depois, envolvendo também por conta da pressão das críticas, encontrou o Zelensky, um dos poucos caras que falou com Putin e o Zelensky presencialmente no último ano. Né? Enfim, agora eu vou calar a boca e Silvia e Matias fiquem à vontade, pelo amor de Deus. Eu acho que essa questão de se foi um erro ou se foi intencional é chave, né? Mas eu acho que também a coisa da... Não sei, todo esse episódio me dá uma sensação de improvisação e de atrapalhadas que a gente já tem visto em outras viagens do Lula. Pra mim, aquela cena em que ele tá numa espécie de plenária, numa mesa com os líderes do G7 e o Zelensky entra e o Lula nem levanta o olho de um papel assim que ele tava lendo ali, né? Então é uma coisa meio... Como é que depois de tanta organização das 2 viagens do Amorim, da demonstração de que ele queria encontrar o Zelensky, a coisa acontece tão de repente que ele não soube como reagir e reagiu dando pra trás? Então, me parece uma atrapalhada e que parece que ele não quis na hora H, ou porque recebeu alguma pressão da Rússia. A gente sabe que esses dias aqui falou com o Putin, Putin teria convidado ele para ir para a Rússia, ele não aceitou, enfim. Me dá a sensação, vendo o todo da obra, desde a frase lá infeliz da Crimeia até as 2 viagens à Europa e agora essa ao Japão, que o Lula foi percebendo que tentar ser o mediador de paz, a pessoa que ia trazer os dois para a sala de conversas, foi minguando, foi escorregando a cada passo, né? E hoje ele está com tanta cautela de seguir nesse plano, né? De ser o fazedor de paz da região, que praticamente anulou a possibilidade de que isso aconteça nos próximos meses, acho eu. Nesse sentido que você falou de eventual atrapalhada, já tem um ruído, né, de que existiria uma tensão entre o Itamaraty, institucionalmente, e a presidência, né? Eu, sinceramente, eu sou um pouco cético em relação a esses ruídos, esses relatos de ruídos que a gente vê na imprensa, porque o Mauro Vieira e o Celso Amorim são próximos, são amigos. Né, mas que já teria esse ruído, né, de que entre a presidência, leia-se Celso Amorim, e o Itamaraty já estaria rolando um bate-cabeça, o que dialoga um pouco com o que você mencionou agora. Agora isso não é nem informação nem análise, tá, gente? Agora isso daqui é chute. Eu realmente acho que quando foi anunciada a presença do Zelensky, a ideia seria, olha, se rolar, rolou, se não rolar, acontece. Depois que o Zelensky se encontrou com o Modi, aí sim rolou, putz, a gente também tem que se encontrar. Rolou não vou dizer uma pressão, mas putz, né, vai pegar mal. E aí na correria, eventualmente teve esse problema de agendas e que aparentemente não é nenhuma questão muito de horário, é uma questão mais desse deslocamento e preocupações de segurança da equipe do Zelensky. Isso é real, sim. Né? E aí, óbvio, e aí entra o fato de que, olha, Lula, você pode vir até mim, porque eu ir até você é arriscado. O Lula fala, não posso ir até aí, porque eu tenho reuniões marcadas aqui, né, com a diretora da FMI, com o presidente do Vietnã e tudo mais.
Então tá. Então não tem como eu ir aí, não tem como você vir aqui, pronto. O problema foi depois a piadinha do Zelensky, meio quinta série, né? Enfim, esses comentários meio né, desnecessários. Mas só começar o relato dizendo que ele apareceu de surpresa, né? Que foi o modo como se vendeu isso para o público em geral. Não é verdade, né? Você mesmo descreveu aí que o Macron emprestou o avião, então ele pôde vir. Ou seja, para ele vir deve ter todo um processo interno que, obviamente, os líderes ali reunidos sabiam que isso estava acontecendo. Olha, o Zelensky está voando para cá. Porque senão, se eles não sabem, quem sabe? Sim. Então, por isso que eu friso. Se foi uma opção, foi um erro. Agora, se for essa questão de agenda e segurança e tal, aí são outros 500. E é compreensível, né, a equipe do Zelensky ter muitas preocupações de segurança e tal. E durante, né, o G7, né, o discurso oficial, né, do Brasil foi que condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia, repudiamos veementemente o uso da força como meio de resolver disputas, e cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas, destruição de lares, é preciso falar de paz, e os mecanismos multilaterais de prevenção e resolução de conflitos já não funcionam, e aí nós tivemos o discurso, né? O Lula fez uma crítica aos Estados Unidos, especialmente, uma crítica justa, né, ao dizer que os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU continuam sua longa tradição de travar guerras não autorizadas pelo órgão, né, ou seja, por exemplo, como a questão da invasão do Iraque em 2003. E também tivemos, né, o Lula falando que outros povos também querem paz, né? Israelenses e palestinos, armênios, azeres, kosovares e sérvios, iemenitas, sírios, líbios e sudaneses, e esses conflitos deveriam receber o mesmo grau de mobilização internacional. Então esses foram, né, alguns dos comentários, e como talvez, né, consequência, né, entre aspas, né, disso, a Dinamarca, né, afirmou que né, classificou o Brasil como país não aliado da Ucrânia, né, mas, enfim, já não era não aliado mesmo, né, o termo aliado significa outra coisa. E só para a gente fechar essa parte do G7, nós tivemos a declaração de Hiroshima para a segurança alimentar global resiliente. E isso é importante porque isso foi bastante pressionado pelo Brasil, União Africana e Vietnã, né, para que o G7 comentasse, para que o G7 se pronunciasse sobre a questão de segurança alimentar mundial. Porque vamos lembrar que o mundo passa por uma insegurança alimentar agravada pela conjunção de pandemia e guerra na Ucrânia, né? Aí nós vamos para outro tema, né, ligado ao Brasil, que é o fato de que no dia 22 de maio, 5 ministérios brasileiros, cara Silvia e caro Matias, soltaram uma nota, né, condenando os ataques racistas que o Vinícius Júnior, né, atleta brasileiro, jogador de futebol do Real Madrid, tem sofrido, porque, especialmente no domingo, né, dia 21, no estádio Mestalla, em Valência, nós tivemos um coro, né, chamando ele de macaco, né, de mono. Tivemos a agressão, inclusive, dentro de campo também, né, ele toma ali uma chave de braço e tal. Mata-leão, na verdade. Um mata-leão, desculpa. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, né, o austríaco Volker Turk, se pronunciou, né, afirmando que é necessário, né, que o esporte se organize para combater o racismo, e tem toda a discussão sobre agora o racismo na sociedade espanhola, né, enfim, não só no futebol, né, porque o futebol, como a gente sempre explica, que é um termômetro. Ele mostra o que existe na sociedade. Enfim, gostaria dos comentários tanto da Silvia quanto do Matias sobre essa questão, já que o próprio governo brasileiro se manifestou. Sim, eu fico deprimida com essa história, na verdade, porque eu não sabia que já era um caso que vinha se arrastando há vários meses, né? Depois a gente viu que esse coro não é novo, a ideia de jogar banana no Vinícius Júnior não é novo, imitar macaco, inclusive fizeram
uma representação dele sendo enforcado numa ponte em Madrid. É um negócio medonho isso. E mais medonho do que tudo isso é que depois vem a onda de gente justificando, né? Entre aspas. Mas o Vinícius Júnior é muito estourado, ele também... Ele provoca, enfim. Ele mesmo teve um gesto de agressão, mas ele estava sendo super agredido ali. Eu não, enfim, ele reagiu, na verdade. Ele reagiu como um garoto de 20 e poucos anos faz e que tá puto da vida, com razão, né? Enfim. Então, mostra realmente... E é algo sistemático, assim, né? Porque, enfim, o racismo no futebol espanhol não é de hoje, né? O próprio Vinícius veio a público dizer que antes mesmo dele nascer já tinham manifestações racistas, né? Com um vídeo no estádio Mestalla em 97. Enfim, outros jogadores brasileiros já passaram por isso também, mas o que chama a atenção no caso do Vinícius Júnior, até por ele ser, né, um dos principais jogadores da equipe mais poderosa da Espanha, o quão sistemático isso se tornou, né? Porque só nessa temporada já são quase 10 episódios envolvendo o Vinícius Júnior e torcidas adversárias, algumas delas reincidentes, né? Como é o caso do Atlético de Madrid, que é o rival citadino do Real, né? E também o posicionamento do presidente de La Liga, né, o Javier Tebas, que é ligado ao Vox, né, fez parte também da juventude franquista, enfim, tem esse passado também, de que veio a público criticar, né, os posicionamentos do Vinícius Júnior, e que é um dos principais ativos da Liga Espanhola, né? Então ele vai contra um dos principais trunfos da Liga Espanhola atualmente, que é o Vinícius. E acaba sendo um reflexo da sociedade, né, como a gente vinha dizendo, porque a Espanha passou pelo franquismo, fez ali autocrítica, hoje é um país mais moderno, democrático e tudo mais, mas existe ainda a Espanha franquista no imaginário de muita gente, e ela tem sido reavivada justamente com a chegada do Vox em ano eleitoral. Então dá um pouco de medo desse caldo ultradireitista que a gente está vendo passar pela Espanha, né? Agora vamos ver, essa novela vai ter consequências, né? Não sei se o Vinícius vai continuar na Espanha, se vai sair para outro país. Ontem ele acabou sendo homenageado, né? No Santiago Bernabéu, o que é irônico também, né? Porque nos anos 90 também o Santiago Bernabéu tinha um dos coletivos ultras mais racistas da Espanha, que era a Ultra Sur, que foi banida do estádio posteriormente, e nesse mesmo setor do estádio foi estendida, né, uma faixa em alusão ao Vinícius Júnior em um jogo contra o Rayo Vallecano, que é uma equipe conhecida por ter um núcleo antifascista na Espanha. Além dessa questão do Vox, né, que vocês lembraram, né, o Vox, que é o partido neofranquista espanhol, acho que uma outra coisa que a gente pode discutir aqui, né, aproveitando que são três ex-alunos de Dona Vera Lúcia, que é o seguinte: a Espanha, né, a Silvia falou, ela fez autocrítica do franquismo, mas a Espanha, e como os países da Europa Ocidental, na verdade, talvez o Reino Unido começou um pouco isso, mas eles nunca fizeram autocrítica do colonialismo, né? Na Espanha ainda existe a ideia de que eles foram forças civilizadoras na América, né? Então isso acaba sendo ligado, né, de forma intrínseca à visão racial de mundo, né? Recentemente a gente teve o Josep Borrell, que é um cara de esquerda da Catalunha, né? Um cara assim todo, né, progressista, tal, dizendo que a Europa é o jardim e o mundo é uma selva, né? Então, acho que no caso, em Portugal ainda se aprende que descobriram o Brasil, né? A ideia de que a escravidão civilizou os africanos, né? Então, também tem uma questão talvez anterior mesmo ao franquismo e que é necessário mais ser repensado. Sem dúvida nenhuma. Acho que, sei lá, dizer que um país fez uma autocrítica
obviamente você não está falando de todas as pessoas e não está descrevendo bem a sociedade, né? Eu acho que essas duas figuras, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, ajudaram a esses dois países entrarem num período de isolamento, né? E de escuridão política mesmo, né? E quando eu me refiro a esse despertar da Espanha, eu falo mais Não, concordo plenamente. Eu falo mais nessa modernização, os anos 80, o desbunde, né, da Madrilenho, Almodóvar, mas é claro que parte da sociedade está aí. E isso vale para todas as colônias, todos os países que foram colonialistas. A Inglaterra ainda não conseguiu condenar a escravidão, né? A própria família real recentemente disse, não, pra gente isso é uma coisa abominável, mas não pediu desculpas. Portugal não pediu desculpas, nem Espanha. E no caso espanhol, ainda falando do colonialismo, né, tem um certo, vamos dizer, distanciamento em relação à África subsaariana, porque tinha apenas uma colônia, né, que era a Guiné Equatorial. Então a questão racial na Espanha tem uma configuração diferente das demais potências coloniais da Europa ocidental, né? E você tem também o fenômeno da imigração dos países africanos para a Europa nos últimos tempos, que reforça essa visão racista, né, de parte da sociedade. E eu concordo, assim, que o Vinícius Júnior deveria sair de lá até como uma punição à La Liga, digamos assim, um castigo dele mesmo, porque, né, ele ouviu durante muito tempo, não, se ele jogar bem ele vai superar o racismo, se ele jogar bem... Porra, ele é o melhor jogador do Real Madrid, que é um dos principais clubes do mundo, candidato a melhor jogador do mundo, e mesmo assim continua sofrendo esses episódios, né? Então... eu não vou nem, assim, como isso numa perspectiva meritocrática, né? Exatamente, né? Então, eu não vou nem fazer brincadeira do tipo, ele deveria vir para o Palmeiras, tal. Pô, adoraria ele no Palmeiras, mas hoje são, sei lá, 3, 4 clubes que tem cacife para contratar ele, mas ele, sei lá, acho que ele devia sair até porque ele já conquistou o que tinha que ganhar na Espanha mesmo, então pronto. Então vai para um lugar onde ele seja mais reconhecido, não sei. Essa semana também tivemos visita do James Cleverly, secretário do Exterior do Reino Unido, né? Primeira visita de um secretário do Exterior britânico desde 2014. Ele visitou Brasília, né, onde foi recebido pelo Mauro Vieira, participou do diálogo estratégico de alto nível, e também foi a Manaus, né, para falar de questões de Fundo Amazônia, cooperação e meio ambiente. Aí ele fez lá uma brincadeirinha, né, foi num restaurante lá, botou avental, enfim, tal, brincou lá de cozinheiro e tudo mais. E aí a gente falou antes, né, da gripe aviária, e a Silva trouxe a entrevista com o pessoal do Butantan. O Brasil, né, nessa semana declarou, né, não chega a ser uma emergência, né, mas um grau de supervisão em relação à saúde, questões sanitárias animais, por 6 meses, já que nessa semana foi detectado o primeiro caso de H5N1 em pássaros no Brasil, tá? 1 no Rio de Janeiro e 7 no Espírito Santo. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, né? Com cerca de 10 bilhões de dólares em exportações. A empresa que mais exporta carne de frango no mundo é brasileira, inclusive. Então, a gripe aviária, né, pode ter um impacto tanto na vida animal selvagem, quanto na vida humana, como a Silvia mencionou, quanto na economia brasileira. Continuando, eu vou passar aqui, vocês me interrompem e façam comentários que quiserem. O governo Lula anunciou que vai indicar o Carlos França como embaixador do Brasil em Ottawa, né? Ele que foi o segundo ministro de Relações Exteriores do governo Bolsonaro, sucedendo o Ernestão que segue sua carreira de youtuber de chapéu de alumínio e sofrendo com o internacional. E agora o Carlos França será embaixador do Brasil em Ottawa. Lembrando que o Carlos França, além de ministro de Relações Exteriores, fez o sinal da arminha lá em Nova York, né, para manifestantes contra o Bolsonaro. E ele ambicionava Londres, né? Parece que ficou com um prêmio de consolação. Pois é.
se você pensar que o governo Bolsonaro fez com alguns ex-chanceleres dos governos do PT, o Canadá está de ótimo tamanho. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu, né, a decisão que afastou do cargo e anulou a posse do Jorge Viana, né, que é um político do PT, da presidência da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, né, já que a nomeação dele foi suspensa pela falta de inglês fluente, tá? E o TRF1 disse que ele cumpria sim os requisitos para ocupar o cargo, já que existiriam 3 formas de comprovar a fluência do idioma, né? E que ele então atenderia 2 desses requisitos, né? E o pedido de tentar reverter a nomeação foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, né? E ele foi nomeado para o cargo em janeiro. Ele foi nomeado como uma indicação política, claro. Então, né, vamos continuar acompanhando isso para ver como é que fica. E, de fato, não faz muito sentido, né, para dizer o mínimo, o chefe da Apex não ter o inglês fluente, até porque é um requisito do cargo, né? Gente, pessoal aí mandando currículo exagerado, né? Para que se candidatar. E finalmente tivemos um caso absurdo, né? Uma brasileira de 41 anos de idade foi agredida por policiais em Milão, né? As agressões foram filmadas, inclusive, e ela é natural de Fortaleza, se chama Bruna, né? Ela mora na Itália há 30 anos, praticamente, e foi agredida. Os policiais afirmaram que ela estaria ficando nua na rua e perturbando a ordem. E o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, disse que o assunto é muito sério e que é necessário investigar o ocorrido. Do Brasil, a gente vai dar uma roubadinha, porque a gente vai para Guiana, né? A Guiana está na América do Sul, mas não é América Latina, né? Mas, infelizmente, temos uma notícia da Guiana essa semana, infelizmente não por ser na Guiana, mas porque é uma notícia triste, já que no último dia 21 de maio nós tivemos um incêndio intencional em um dormitório de uma escola na cidade de Madia, que é uma escola que fica numa região de mineração de ouro, tá? A maioria dos alunos e alunas da escola são descendentes de indígenas, e o incêndio foi no dormitório feminino, tá? Deixando 19 pessoas mortas, tá? E o incêndio foi intencional, como mencionei, começado por uma aluna que estava brava, estava revoltada depois que o telefone celular dela foi confiscado, né, por uma professora, tá? O presidente, né, do país, o Irfan Ali, lembrando que ele é muçulmano, né, nós temos essa questão da comunidade, né, das comunidades na Guiana, declarou 3 dias de luto nacional. De lá vamos para a Colômbia, aí sim para, né, a Silva Colombo brilhar aqui, já que temos 3 notícias, né, ligadas à violência, né, na Colômbia. A paz com o clã do Golfo, enfim, tivemos um ataque de um grupo dissidente das Farc, né, que deixou adolescentes indígenas mortos, enfim. Silva, atualiza a gente sobre a Colômbia, por favor. Sim, sim. Na verdade, são várias notícias bastante relacionadas por conta de se tratar dessa escalada de violência por parte de grupos com os quais o governo Petro estava tentando firmar acordos, intercambiar benefícios em nome da paz. Era o chamado Projeto da Paz Total, que ele vendeu em sua campanha e defendeu já como presidente, que era negociar a paz de distintos modos, dependendo dos distintos grupos. Está ocorrendo atualmente a mesa de negociação com o Exército de Liberação Nacional, que é a maior guerrilha que sobrou, né, depois da paz com as Farc e de outros grupos. Porém, nesses últimos dias houve ataques, atentados, morreram crianças,
e o ELN se viu forçado a admitir que isso aconteceu. Agora a Comissão de Paz, o Comissionado de Paz da Colômbia, o governo estão tentando salvar a mesa de negociação, não fazer com que a ELN saia totalmente, né? Isso é, enfim, vital para o Petro. Fora o ELN saindo um pouco do combinado aí, há outros grupos, facções, ex-guerrilheiros das Farc, o Clã do Golfo, que é uma facção criminal de fato, que haviam combinado no começo deste ano um cessar-fogo com o governo para que as distintas negociações ocorressem. Agora, há uma birra do ELN com o fato de ser negociada a paz com eles, assim como querem negociar com o Clã do Golfo, que é um cartel de narcotraficantes, basicamente. O ELN se diz um grupo com razões ideológicas, nascido naquele espírito dos anos 60. O fato é que os dois estão saindo dos trilhos. É muito triste que isso esteja acontecendo por parte do Clã do Golfo, numa região como a dos Montes de Maria, porque é uma região pequena, humilde, na região mais costeira da Colômbia, mas que viveu assim um inferno nos anos 90 com o ataque dos paramilitares. Depois teve um pouco de paz, e agora voltou a haver matanças e recrutamento de menores por parte do Clã do Golfo, que é basicamente um grupo de criminosos, não tem nenhuma ideologia por trás disso. E as dissidências das Farc, que tinham se transformado num grupo por si só, também cortou o cessar-fogo bilateral. Não é um bom momento para o projeto de paz total de Petro. Bem, da Colômbia a gente segue adiante pela América Central, já que em El Salvador tivemos ao menos uma dúzia de mortos em um estádio de futebol. Tivemos, infelizmente, uma correria, né, um pisoteamento no estádio em São Salvador, num jogo entre o FC Aliança e o Clube Deportivo FAS, né, pelo campeonato local. E pelo menos 12 pessoas morreram, diversas outras precisaram de atendimento médico, tá? Infelizmente. E também a Silvia trouxe aqui a notícia de que a frente, né, a oposição salvadorenha quer fazer ali uma espécie de frente ampla contra o Bukele, né, Silvia? Pois é, algo um tanto nos primórdios aí, mas é uma tentativa de reação desses grupos que saíram perdendo com a vitória do Bukele e estão espantados aí com o crescente autoritarismo dele. Os abusos de direitos humanos e o fato de que ele mudou a Constituição para que possa ser reeleito, uma coisa que não existia em El Salvador. Então, quem é que está envolvido nessa frente, né? A Aliança Republicana Nacionalista, ou seja, o Partido Arena, que é de direita, a Frente de Farabundo Martí para a Liberação Nacional, que é de esquerda e ambos já governaram o país. E outras organizações sociais e sindicatos salvadorenhas. A dificuldade é que a repressão está muito grande em El Salvador. A gente já contou aqui o caso de jornais, de outros opositores que estão atuando desde a Costa Rica, de Miami, de outros lugares, né? Esses próprios partidos não têm mais representação no Congresso. O Congresso é só do Nuevas Ideias, o partido do Bukele. Então vai ser uma coisa muito difícil que consigam se juntar, e por serem um partido de esquerda, outro de direita, uma dificuldade enorme aí para chegar a um acordo, quem vai ser o nome que podem lançar para a corrida presidencial, como é que vão retomar a sua importância se não tem lugar no Congresso. Eu vejo como um caminho muito difícil, mas que tenha surgido a ideia dessa frente ampla, né, é pelo menos uma reação às pessoas que estão em desacordo com essa escalada autoritária do presidente Bukele.
E de El Salvador vamos para o México, já que o governo enviou fuzileiros navais para tomarem parte, né, de uma linha privada ferroviária. Nós tivemos esse episódio, né, no sul do país, no istmo de Tehuantepec, né, que fica ali entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico. O projeto, né, que é o Corredor Interoceânico, ele é conduzido, né, pelo Grupo México Transportes, e o governo mexicano ocupou, né, com forças militares, alegando questões de segurança e necessidade do uso da ferrovia. Tá? O governo dos Estados Unidos já disse que está preocupado com o tratamento justo de suas empresas no México, já que esse grupo México Transportes, né, inclui capital dos Estados Unidos, e não é a primeira vez, né, que o governo mexicano toma controle de uma linha ferroviária alegando questões de segurança nacional. E essa ferrovia, inclusive, né, faz parte ali do projeto maior, né, que é o Tren Maya, né, que vai passar ali pela península de Yucatán, e que dizem que, né, certamente vai comprometer, ter um impacto ambiental muito grande. E falando em México, acho que a Silvia já tem comentários, mas para fechar com a parte factual e deixá-la à vontade, o governo mexicano nessa semana também elevou o nível de alerta devido ao aumento das atividades do vulcão Popocatépetl, provavelmente a minha pronúncia está errada, que fica a cerca de 70 quilômetros da cidade do México, né? As atividades vulcânicas foram para a fase 3, tá? E caso o vulcão entre de fato numa grande erupção, no que o México chama de fase 5, tá? No raio próximo do vulcão vivem milhões de pessoas, tá? Porque, repito, ele é próximo da cidade do México, ele já expeliu cinzas, inclusive, que chegaram à capital, e ele teve uma erupção em 1994. Sim, com relação ao primeiro tema aí da Rota Maia, né? É uma das bandeiras do governo do López Obrador, né? Estava nas promessas de campanha, ele queria fazer uma coisa que a sociedade indígena participasse e tudo mais, mas sim, tem esse outro lado que ambientalistas e especialistas estão apontando. Isso vai fazer um grande barulho, vai fazer um grande estrago aí em parte do bioma mexicano, né? Já o Popocatépetl, eu acho que se diz Popocatépetl. Pode ser. Popocatépetl. Em Nahuatl. É o popô. É o popular popô. Eu sempre me surpreendo com essas coisas de vulcão, porque as pessoas vivem perto de vulcão em todos os lugares, né? Na América do Sul tem muito. E meio que se respeita seus tempos, né? Na hora que chegar a tragédia, todo mundo sai correndo, depois que passar, vai todo mundo morar lá de novo. É realmente um mistério desses povos da montanha, né? Eu já confessei aqui que eu sou vulcanofóbico. Eu tenho muito. Eu não conseguiria viver perto de um vulcão. Eu já falei isso aqui, eu tenho. Eu sou fascinado por vulcões e questões de geologia, talvez por, né, assistir muita TV Cultura quando era criança, mas eu tenho medo real, assim, eu não conseguiria viver perto de um vulcão. Não, eu tampouco, mas me causa fascínio essas pessoas que não saem, né? Eu visitei uma cidade no Equador uma vez que se chama Ambato, que é uma cidade que é num vulcão praticamente ativo e que uma vez a cada 20, 30 anos entra em atividade. E na rua tem esses passadores de aspirador praticamente para tirar a atividade vulcânica. E essa cidade já foi reconstruída 4 vezes. Destrói, eles vão lá, fazem outra no mesmo lugar. Por quê? Porque Ambato é aqui. Pois gente, Paraná tem umas áreas vazias ali. Pode vir, não tem problema. Entendeu? Enfim, mas eu não consigo. Sei lá, se eu tropeçasse na rua, eu ia falar: meu Deus, o vulcão tá entrando em erupção. Meu Deus, pega a mala, tem que ir embora.
Bem, antes da gente passar para a Semana na História, a Silvia infelizmente vai se despedir de nós, né? Ainda estamos alinhando as agendas, enfim, mas hoje ela gravou apenas a coluna aberta conosco, então fica a dica cultural da Silvia, antecipando também o 7º selo. Exatamente. Bom, eu queria recomendar essa semana uma escritora espanhola que está por aqui, está em São Paulo esses dias, participou de um evento aí do Fronteiras do Pensamento, vai participar de outros mais, e eu já conhecia a obra dela e estou revisitando e visitando os outros livros, estou encantada. Ela se chama Rosa Monteiro, ela escreve uma coluna para o jornal El País, tem um livro maravilhoso que se chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que conta a história de como morreu Pierre Curie e como a mulher dele sofreu esse luto. Ela sofreu luto escrevendo, a Marie Curie. E o Pierre Curie morreu de um jeito muito, muito gratuito, assim, atropelado na rua. E esse livro é muito interessante. E agora ela está lançando um outro livro. Os dois são publicados no Brasil pela Todavia. E esse novo livro se chama Nós Mulheres, que ela conta várias pequenas biografias de mulheres consideradas por elas fantásticas, como a Juana Zurduy, da América Latina, como a Agatha Christie. É muito interessante e acho que mais gente vai gostar.